Olá. Dentro do projeto Educação Nota 1000, nós, conforme já explicamos, separamos três questões do Enem de 2019, três questões de geografia, e faremos o destaque de cada uma. A primeira foi feita, no vídeo anterior nós fizemos a primeira. A que faremos agora será a questão 71 desse Enem de 2019. O procedimento também já foi comentado. O procedimento será o da leitura da questão e do gabarito, seguido do comentário dos itens, dos conteúdos envolvidos na solução daquela questão. No fundo, o objetivo é também de que a gente aproveite a questão como um ponto de partida para uma aula, para uma conversa, para uma troca de informações a respeito daquele tema, daquele tópico. Então vamos à questão 71, conforme disse, do Enem. No sistema capitalista, esse é o enunciado da questão, no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos perceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Repetindo, no sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Isso é do David Harvey e é a referência que aparece na questão. Seguido a esse fragmento de texto, vem o seguinte: a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é Então, a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é segue-se as alternativas. A letra A é a associação sindical. Essa seria a condição para a inclusão dos trabalhadores, associação sindical. B, participação eleitoral. Seria essa a condição, participação eleitoral. C, migração internacional. Essa seria a alternativa C. Alternativa D, qualificação profissional. Então, seria a qualificação profissional, a condição de inclusão. E, finalmente, letra E, regulamentação funcional. Seria a regulamentação funcional a condição para a inclusão dos trabalhadores? É essa a questão. O gabarito é a letra D, qualificação profissional. Então, gabarito, letra D, qualificação profissional. Quais são os pontos que se evidenciam para quem pretende cuidar dessa questão, né? Quais são os conteúdos que precisam estar no domínio do candidato? Trata-se de uma questão que envolve os sistemas econômicos, nesse caso em particular, o sistema capitalista. Quando se fala de sistema capitalista, lá pela história ou pela geografia, não importa, o que vem imediatamente à nossa lembrança é a questão da lei da oferta e da procura, livre iniciativa, coisa e tal. Mas nós sabemos bem que não podemos parar por aí, não é isso? Então, além da questão da lei da oferta e da procura, certamente devemos lembrar da questão do valor e do lucro. Em que base se forma a concepção de valor? Valor da mercadoria. Como é que o valor da mercadoria é consolidado? A gente sabe muito bem que não se trata apenas do valor de custo da produção. Existe aí um plus, um a mais nesse valor. E é esse plus, esse a mais, que no sistema capitalista vai dar origem ao que a gente identifica como lucro.
vão entrar aí uma série de outras discussões, de uma certa forma, de natureza mais ideológica, que não é o caso aqui a gente abordar nesse momento. Mas atentos à questão do valor e do lucro, nós também precisamos estar. E ainda mais, algum conhecimento sobre a questão da acumulação e da concentração. Sim, porque esse procedimento próprio do sistema capitalista, do valor, do lucro, é o caminho para a acumulação. A acumulação do capital, evidentemente, para a acumulação e para a concentração do capital. Porque no sistema capitalista, inevitavelmente, essa será a consequência, não é? Não se trata de um sistema capaz de fazer uma distribuição do capital. Na verdade, ele produz a acumulação, a concentração. De novo, aqui pode entrar uma série de outras discussões, podem entrar uma série de outras discussões ideológicas, mas que não caberia. De qualquer maneira, a identificação de que o processo é marcado pela acumulação e pela concentração é inevitável, é indispensável. E daí a crise e a reformulação. Ora, se o sistema é marcado por essas questões que nós destacamos aqui, certamente o sistema colherá também crise e reformulação. Crise decorrente desse funil, que é a acumulação e a concentração. Então, o sistema, de tempos em tempos, ele enfrenta a crise gerada por ele próprio. E daí a sua reformulação. Essa reformulação, ela se dará para adaptar o sistema às novas dificuldades. Mas nunca serão reformulações capazes de transformar a lógica do sistema. De que lógica nós estamos falando? Dessa, marcada pelo lucro, pelo valor da mercadoria que não se esgota pela medida do custo da produção, da concentração e da acumulação, e, portanto, essa marca, por maiores que sejam as crises e, em decorrência, as reformulações, elas não mudam essa estrutura, essa linha central do sistema, não é? Então, para terminar o raciocínio, também como marcas do sistema, e aí já pegando o tempo atual, a questão da tecnologia e da qualificação profissional. Por que da tecnologia e da qualificação profissional? A tecnologia como um exemplo vivo da ponta do sistema, de como o processo produtivo vem caminhando nos dias de hoje, não é? Então, a tecnologia de ponta, a tecnologia da informação, a robótica, o mundo digital, enfim, isso vem marcando o sistema capitalista. E a qualificação profissional, porque, afinal de contas, o trabalhador ele tem que estar preparado para lidar com essa tecnologia. A dificuldade, a tristeza, não é? Que nos ocorre inevitavelmente é o fato de que se a qualificação profissional é uma exigência para entrar ou se manter no mercado de trabalho, ela não é bastante. É condição necessária, mas não é condição suficiente. Então, em outras palavras, o trabalhador, ele cada vez se qualifica mais, mas nem assim ele tem a garantia do emprego. Pelo contrário, não são duas questões que sigam paralelas. Maior qualificação, emprego garantido. Não. A qualificação profissional é uma exigência do sistema, das condições atuais do sistema, mas não é a garantia do trabalho. Muito bem. Esses são os pontos. E, voltando lá à nossa questão, só para que nós não nos esqueçamos, não é, de qual era a mesma discussão, a condição, dizia a questão, para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto a resposta: aparece qualificação profissional. É isso mesmo.
A qualificação profissional é a condição de inclusão. Só não é suficiente. O trabalhador qualificado, ele tem maiores chances de entrar no mercado de trabalho, mas não tem nenhuma garantia. Uma das maiores mudanças que há em relação ao mercado de trabalho é exatamente o aprimoramento da qualificação profissional dos desempregados. Então, é um retrato bastante real da situação. Os trabalhadores procuram se qualificar cada vez mais para atender essas necessidades do mercado, mas o mercado não absorve a todos. Muito obrigado. Vamos ver se depois cuidamos da terceira e última questão.